Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês do livro Com Amor e Raiva, de Vasco Pratolini. Esse é um livro de uma editora portuguesa, lá do final dos anos 60, início dos anos 70, muito próxima da publicação da obra original em italiano, né, do autor. Eu gosto muito desse autor, eu gosto muito dessa obra. Essa obra aqui não é muito fácil de encontrar, não. Outras obras dele são mais fáceis de encontrar no Brasil. Tá? Outras obras são mais fáceis, bem baratinhas. Essa aqui não é tão fácil. Nem todos vão gostar disso aqui, tá? Nem todos vão gostar, porque é uma tradução feita para Portugal, lá da década de 60, início dos anos 70. Então, assim, nem todos vão gostar, nem todos gostam disso numa obra literária. Mas, enfim, eu gosto muito, acho estimulante, inclusive encontrar as diferenças. Mas essa obra aqui, ela trata da Itália do pós-guerra. Então nós temos um jovem relembrando o passado junto com a mãe. O protagonista é um jovem que está conversando com a mãe, relembrando o passado. Então ele vai lembrar da infância, da adolescência, até assim, quando ele se torna adulto, propriamente dito, um adulto jovem, e o livro termina por aí. Então ele vai lembrar dos seus amores, das suas travessuras, enfim, né? São memórias que vão aparecer aqui, memórias de uma Itália do pós-guerra. Ele é órfão, a mãe é viúva, a mãe se recusa a aceitar que é viúva, fica esperando a volta do pai. Isso gera uma crise entre eles, uma crise porque ele sabe que o pai desaparecido está morto e a mãe se recusa a aceitar isso, se recusa a vocalizar isso. Isso gera uma crise entre eles, isso gera uma crise na família, né? Enfim, esse rapaz, ele se identifica com um ator mais à esquerda, meio socialista, meio anarquista, tá? Ele se chama Bruno. Ele faz amizade aqui com outras pessoas, mas uma delas é um cara chamado Benito. O Benito é um cara que se identifica como fascista. Então nós temos aqui dois jovens herdeiros de duas tiranias, de duas ideias que representaram tiranias titânicas do século XX, principalmente da primeira metade do século XX. E apesar disso, de representarem essas ideias antagônicas, eles se tornam grandes amigos aqui, durante grande parte da obra. Isso aparece muito claramente. Tá? Então, assim, não há impossibilidade de pessoalmente fazer amizade com uma pessoa que tem um pensamento completamente diferente do seu. E, embora seja bastante diferente, eles vão encontrando semelhanças, tá? E esses dois movimentos, esses dois regimes tirânicos, antagônicos também, embora eles fossem diferentes e tivessem muitas diferenças, eles tinham também muitas semelhanças, e isso vai ficando claro aqui. Mas o autor, ele quer mostrar, assim, o dia a dia, ele quer mostrar a vida das pessoas comuns, ele quer mostrar as pessoas precisando sobreviver à sombra desses movimentos, à sombra do passado, à sombra da história. Ele quer mostrar a vida de pessoas comuns tentando sobreviver ao que aconteceu e ao que acontece. Eu gostei muito disso, eu gosto muito disso. Esse autor não é único nesse sentido aqui na questão da Itália, tem alguns outros que tratam dessa situação. Uma Itália dilacerada pela Segunda Guerra Mundial, dilacerada pela política, uma Itália completamente devastada, uma Itália que flertou com sonhos de glória, mas acordou depois desses sonhos de glória num pesadelo de ruína gigantesca, né? E as pessoas precisam conviver com isso, precisam sobreviver a isso, precisam sobreviver à derrota, precisam sobreviver ao fracasso, precisam sobreviver à ilusão que alimentaram, né? E o preço que elas pagam por isso é muito alto. E aqui a gente tem uma Itália de órfãos, tá? Uma Itália de órfãos porque muitas pessoas desapareceram na Segunda Guerra Mundial, muitas foram mortas, principalmente homens, não exclusivamente homens, mas principalmente homens. Então, é uma Itália que os jovens crescem sem um pai. Muitos jovens crescem sem um pai. E eles precisam
sobreviver a isso. E a própria Itália aqui está órfã. Órfã de um sentido, órfã de um projeto. Enfim, ela perdeu muito daquilo que ela acreditava. Uma Itália que no passado, na antiguidade, teve grandes glórias, perdeu todas essas glórias, reviveu um pouco disso com o Renascimento, né? Reviveu um pouco disso com o Renascimento, e foi prometido a ela que essas glórias voltariam, que essas glórias retornariam. Ela tentou recriar isso e fracassou miseravelmente. Então, assim, são jovens órfãos e uma Itália órfã desse projeto que ela vislumbrou aqui até a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito bom, é uma história muito interessante, é uma história muito boa. Aí nós temos aqui uma história de amizades entre adolescentes e jovens. Nós temos aqui uma história de amor um pouco trágica, tá? Enfim, é um livro diferente, é uma literatura diferente que eu acho que vale a pena conhecer. Essa Itália, ela passou por um processo político, por um movimento e um regime político totalitário, né? Muito menos do que outros países, inclusive, mas passou por isso. E para mim, o movimento totalitário, o regime totalitário, ele se assemelha em muitos aspectos a uma seita. Em muitos aspectos ele se assemelha a uma seita, e ele precisa forjar, para ser uma seita, para ser um movimento, para ser um regime totalitário, uma das coisas que ele precisa é de forjar um líder, de ter um grande líder. Esse grande líder, ele exerce o papel de pai, de um grande pai, e quando ele desaparece, quando ele morre, quando ele cai, quando ele é preso, enfim, os seguidores dessa seita, desse movimento, eles ficam órfãos. Então, eu acho que o autor aqui, ele faz uma referência a isso, tá? Dessa situação que a Itália vive, dessa situação que o povo italiano vive, né? O autor ainda alimenta algumas esperanças aqui, algumas esperanças numa dessa matriz dessas grandes teorias e ideologias do século XX. Ele tem ainda uma pequena esperança, o autor parece depositar um pouco disso aqui, parece vislumbrar ainda uma pequena esperança, mas uma esperança meio assim, meio decepcionada, né? Uma esperança que existe ainda mais como quase protocolar, tá? Então a gente tem uma Itália vencida, e cabe ressaltar aqui que a Itália teve um papel, inclusive um papel militar na Primeira Guerra Mundial, digno de ser mencionado, né? De ser ressalvado aqui, esse papel eficiente da Itália na Primeira Guerra Mundial, de certa forma. Mas na Segunda Guerra Mundial, a Itália foi um desastre total, foi um vexame total, tá? Um vexame decepcionante. E, enfim, então nós temos essa Itália que se rende aos vencedores, e aqui a gente tem o Bruno, que é o grande protagonista da história, um socialista, um anarquista, como ele mistura um pouco de tudo, um operário, e ele se apaixona pela cultura americana, se apaixona pelo chiclete, se apaixona pela língua, se apaixona pelos filmes, se apaixona pelo blues. Então, assim, alguém que se rendeu aos vencedores, de certa maneira, e aos salvadores também, né? Porque a presença americana na Itália, ela é fundamental para libertar os italianos do fascismo e da ocupação alemã, né? Tem um papel brasileiro também nessa história, a gente não pode esquecer disso, existe um papel brasileiro, mas enfim, aqui a gente o livro trata, que a gente observa, que o livro trata dessa grande transformação que acontece na Itália, desculpe. Aqueles delírios de grandeza, aqueles delírios, aquela coisa, algo meio bufão, sabe? Já se perderam, ficaram para trás. A Itália precisa de encontrar um novo caminho. E a referência aqui é algo que eles menos esperavam que pudesse ser referência para eles, para um novo caminho a seguir,
que no caso é a presença dos americanos. Uma presença que é muito marcante, uma presença que transforma a Itália. Nós temos uma transformação muito grande da Itália. A Itália passa por uma grande transformação desde o século XIX. Enfim, ela passa por convulsões e transformações muito grandes. E a gente percebe aqui uma riqueza, uma transformação econômica profunda da Itália no pós-guerra, que vai aparecendo em alguns detalhes pequenos e que vai conquistando as pessoas, mesmo os mais resistentes, mesmo que eles tenham um discurso muito contrário a isso. Tá? Bem, enfim, é um livro diferente, é um livro interessante. Eu gosto muito desse autor, eu gosto muito desse livro. Eu sei que nem todos vão gostar, tá? É apenas uma sugestão. Eu sei que nem todos vão gostar, até por ser uma edição antiga, com algumas palavras diferentes, que eu acho estimulantes, mas algumas pessoas não gostam, né? Mas, bem, enfim, é isso. Eu acho esse autor importante. Eu acho esse autor importante para se conhecer. Eu acho uma literatura diferente para se conhecer. Eu acho que vale a pena. Para mim, é uma experiência estética interessante. Tá? É isso que eu tenho a falar sobre esse livro. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quero agradecer a todos que assistem ao canal. Quero agradecer a todos que aí comentam, todos que dão um like, como se diz. Tá? Quero agradecer profundamente a vocês. Quero desejar a vocês um feliz 2023. Quero que 2023 traga coisas boas para vocês, possa ser um ano bom para vocês, para todos nós. Enfim, vivemos alguns transes esse ano, né? Vivemos algumas situações complicadas esse ano. O Brasil, ele insiste em viver algumas coisas como se fosse de forma meio farsesca, mas a gente vai sobrevivendo a isso. Tivemos vitórias e derrotas, alguns se identificam com as vitórias que aconteceram, outros se identificam com as derrotas. Felizmente, a gente vive numa democracia e cada um tem o direito de fazer suas escolhas, escolher aquilo que ele acha melhor para si, embora outros discordem profundamente disso. Mas a vida segue, apesar de tudo. Bem, um abraço a todos, até o próximo vídeo e um feliz 2023.